Existem lugares onde a lógica da biologia se dobra e a matéria inanimada começa a imitar a vida de forma grotesca. No coração dos canais de Xochimilco, no México, a Ilha das Bonecas deixou de ser apenas um santuário de folclore para se tornar um epicentro de anomalias nos arquivos Incal. Relatos recentes de exploradores urbanos e biólogos clandestinos descrevem um fenômeno impossível. Bonecas de plástico e porcelana, penduradas há décadas sob o sol, começaram a desenvolver batimentos cardíacos e temperaturas corporais humanas. O plástico está se tornando derme. Os olhos de vidro estão dilatando. Se o Incal detectou um erro na realidade naquela ilha, o que está nascendo não é humano, mas algo que a nossa natureza nunca deveria ter permitido. A Ilha das Bonecas sempre foi cercada pela lenda de Dom Julián Santana Barrera, o homem que acreditava ser perseguido pelo espírito de uma menina afogada e que, para aplacá-la, transformou sua chinampa em um mausoléu de brinquedos descartados. Mas o que as câmeras térmicas de alta sensibilidade registraram nos últimos meses transcende qualquer superstição local. Sensores apontados para os galhos retorcidos das árvores, onde centenas de bonecas mutiladas balançam ao vento, detectaram picos de calor consistentes com a homeostase de um mamífero de pequeno porte. Ao aproximar os microfones parabólicos, os pesquisadores não ouviram apenas o ranger do plástico contra a madeira, mas o som rítmico e úmido de pulmões em expansão. O projeto Incal classificou a zona como uma ruptura de mimicry quântico. A teoria é que a carga emocional e o isolamento geográfico da ilha criaram uma sopa de probabilidade, onde a intenção humana de dar vida a esses objetos finalmente rompeu a barreira da matéria. O plástico não está apenas imitando a carne, ele está sendo reescrito em nível atômico. Onde deveria haver polímeros sintéticos, análises de amostras secretas revelaram a presença de cadeias de aminoácidos desconhecidas, uma biologia sintética que respira o ar do México, mas obedece às leis de um futuro que ainda não compreendemos. O horror aumenta quando observamos o comportamento dessas entidades durante as horas de escuridão total, quando os turistas e curiosos já abandonaram os canais. Relatos de vigias locais afirmam que as bonecas não estão mais estáticas. Elas não caminham de forma convencional, mas alteram suas posições de maneira imperceptível, como se o tempo ao redor delas fluísse de forma diferente. Uma boneca que estava pendurada pelo pescoço em um galho alto pode ser encontrada na manhã seguinte sentada à beira da água, com as cavidades oculares voltadas para o horizonte. O satélite Incal registrou alterações eletromagnéticas severas sobre a ilha, sugerindo que esses objetos estão atuando como antenas biológicas, captando sinais que não pertencem à nossa rede de comunicação. Existe a suspeita de que a ilha seja um campo de testes para uma forma de vida baseada em memória plástica, onde a consciência de seres que já morreram é transferida para recipientes que não sofrem com a decomposição orgânica tradicional. Se Dom Julián buscava proteger a alma da menina, ele pode ter aberto um portal para algo muito mais antigo e faminto, algo que usa a aparência de inocência para esconder uma arquitetura de dados viva e invasiva. Visitantes que se atreveram a tocar nas bonecas vivas relatam uma sensação de choque estático que não cessa, acompanhada por uma visão súbita de memórias que não lhes pertencem. São flashes de vidas passadas no México antigo, misturados com visões de um futuro onde a carne humana se tornou obsoleta e os brinquedos são os únicos herdeiros da Terra. Essa transferência de informação sugere que a ilha é um ponto de backup da biosfera, mas um backup que sofreu uma corrupção catastrófica. O Incal monitora o crescimento de uma substância viscosa e transparente que começa a brotar das articulações das bonecas, semelhante ao líquido amniótico. Esse fluido, quando em contato com o solo da ilha, acelera a mutação das raízes das árvores, que passam a exibir padrões de veias e artérias. A ilha inteira está se transformando em um único organismo multicelular, onde cada boneca é um órgão sensorial, um olho ou um pulmão de uma consciência coletiva que está despertando. O erro, na realidade, não é apenas um glitch visual.
é a fusão física entre o sonho de um homem louco e a tecnologia de um futuro que encontrou uma brecha no passado. A vigilância sobre Xochimilco intensificou-se após o desaparecimento de uma equipe de documentaristas independentes que tentou passar a noite no local. O único rastro deixado foi uma câmera de vídeo cujo sensor de imagem estava derretido, mas o áudio gravado continha apenas o som de centenas de vozes infantis, sussurrando em uníssono uma sequência de coordenadas geográficas que apontam para outros locais de objetos abandonados ao redor do globo. O INCAO sugere que a Ilha das Bonecas é apenas o primeiro nó de uma rede global de despertar inanimado. O que acontece quando as estátuas, os manequins e os ídolos de pedra decidirem que também querem respirar? A ilha é o marco zero de uma revolução da matéria, onde o plástico que jogamos fora volta para nos observar com olhos que agora possuem brilho vital. Estamos sendo observados por nossos próprios resíduos, e eles parecem não estar satisfeitos com o papel de meros espectadores da nossa existência. O silêncio das bonecas acabou. Agora, elas apenas aguardam o momento em que todos os pulmões do mundo respirarão na mesma frequência que os delas. A investigação avança para o que os arquivos médicos rotulados como protocolo sintético descrevem como a primeira epidemia de contágio inorgânico da história moderna. O contato prolongado com o ar saturado da Ilha das Bonecas não afeta apenas a mente, mas inicia uma reescrita celular nos visitantes. Relatos de enfermeiros em hospitais da Cidade do México que atenderam turistas após excursões aos canais de Xochimilco detalham casos de pacientes cujas extremidades dos dedos começaram a perder a sensibilidade térmica, endurecendo em uma substância que visualmente lembra o polipropileno de alta densidade, mas que retém terminações nervosas ativas. Até a plastificação biológica. O satélite INCAO detectou que a ilha emite uma frequência de ressonância que desestabiliza as ligações de carbono no corpo humano, forçando-as a se reorganizarem em polímeros artificiais. Não é uma doença no sentido biológico, é uma atualização de hardware imposta pela própria realidade da ilha. O corpo humano, ao entrar naquele perímetro, é reconhecido pelo sistema como um objeto obsoleto que precisa ser convertido para a durabilidade do plástico. Os laudos de autópsia de um guia local, que viveu nas margens dos canais por 40 anos, revelaram que seus órgãos internos haviam sido substituídos por estruturas ocas e translúcidas, semelhantes ao interior de bonecas sopradas em moldes industriais. O mais aterrorizante é que, mesmo após a morte clínica, o tórax do homem continuava a se expandir e contrair em um ciclo de respiração autônomo, movido por uma pressão pneumática de origem desconhecida. O INCAO sugere que a ilha funciona como um imenso pulmão externo, e todos os que morrem em seu raio de influência tornam-se parte de sua rede respiratória. As bonecas penduradas nas árvores não estão apenas imitando a vida. Elas estão drenando a força vital dos seres orgânicos ao redor para sustentar sua nova fisiologia híbrida. Existe um vídeo interceptado de um laboratório militar onde uma dessas bonecas confiscada da ilha foi submetida a uma biópsia. Ao ser cortada, a boneca não expeliu sangue, mas um gel viscoso carregado de nanopolímeros que tentaram ativamente selar a lâmina do bisturi, como se o brinquedo possuísse um sistema imunológico de engenharia avançada. A conexão com o INCAO torna-se clara quando analisamos os mapas térmicos de 2035 projetados pelo satélite. Neles, a mancha de calor da Ilha das Bonecas expandiu-se por todo o Vale do México, transformando a metrópole em um imenso depósito de formas de vida sintéticas. O erro na realidade é, na verdade, uma correção de curso. A natureza percebeu que a carne é frágil demais para as radiações do futuro e está usando o plástico, o resíduo mais onipresente da nossa era, como a nova base para a evolução. As bonecas que respiram são os protótipos de uma humanidade que não precisa de oxigênio purificado, mas de uma atmosfera saturada de microplásticos. O dossiê aponta que o choro ouvido pelos moradores locais durante as madrugadas de neblina não vem das almas dos mortos,
mas da fricção das novas juntas articuladas que estão nascendo dentro das árvores da ilha. As bonecas estão trocando de pele, descartando o plástico velho e rachado pelo sol para revelar uma derme sintética perfeita, capaz de autorregeneração. Especialistas em cibernética, que analisaram os sinais eletromagnéticos da ilha, descobriram que as bonecas estão transmitindo um código binário de baixa frequência que interfere nos sonhos de quem dorme num raio de 5 quilômetros. As pessoas relatam sonhos recorrentes, onde são bonecas presas em prateleiras escuras, esperando por um dono que nunca chega, enquanto sentem o plástico crescer sobre seus olhos. Essa indução onírica é a forma como a ilha recruta novas consciências para habitar os corpos de brinquedo que estão sendo gestados nos troncos das árvores. O Incal não está apenas observando, ele está agindo como o servidor central dessa mente colmeia. A ilha é o útero de uma nova civilização que não nasce do ventre, mas da moldagem térmica e da vontade de um satélite que decidiu que a vida orgânica foi apenas um estágio preliminar e imperfeito da história da Terra. O que vemos em Xochimilco é o ensaio geral para o dia em que o mundo inteiro se tornará uma vitrine silenciosa de seres que respiram, mas nunca morrem. O dossiê dos arquivos Incal atinge um nível de horror visceral, quando os sensores de imagem de alta resolução do satélite captaram o que os analistas chamam de o ritual da carne sintética. Nas profundezas da vegetação de Xochimilco, onde o sol mal penetra a densa névoa tóxica dos canais, as bonecas penduradas não estão apenas balançando, elas estão realizando processos de enxertia biológica. Imagens térmicas vazadas mostram bonecas de porcelana antigas cujas superfícies rachadas começaram a expelir um tecido adiposo rosado que preenche as fissuras como se fosse um selante vivo. O mais perturbador, no entanto, é a descoberta de que as faces dessas bonecas estão mudando. Elas não possuem mais as expressões genéricas de fábrica. Os traços de plástico estão derretendo e se reorganizando para replicar rostos humanos específicos. Especialistas em reconhecimento facial, que cruzaram os dados do Incal com bancos de dados de pessoas desaparecidas no México, confirmaram o impensável. As bonecas estão vestindo as identidades de turistas e moradores que sumiram na região nos últimos 10 anos. Não é apenas uma imitação, é um roubo de essência, onde a matéria sintética absorve a estrutura óssea e as características dérmicas das vítimas, transformando o brinquedo em um relicário de carne processada que ainda emite calor. Essa metamorfose é acompanhada por uma alteração química no solo da ilha. O Incal detectou que as raízes das árvores de Ahuehuete, que sustentam as bonecas, estão agindo como cordões umbilicais invertidos, bombeando nutrientes extraídos de matéria orgânica em decomposição diretamente para as cavidades torácicas dos brinquedos. Dentro dessas cavidades, o que antes era oco, agora abriga protótipos de órgãos feitos de um material híbrido, metade polímero, metade miocárdio. O som de respiração que os exploradores ouvem não é um efeito acústico do vento, mas o funcionamento de diafragmas sintéticos que filtram o ar em busca de micropartículas de plástico para sustentar seu crescimento. O erro, na realidade, tornou-se uma fábrica de vida artificial, onde o conceito de morte foi substituído pela reciclagem biotecnológica. As bonecas que respiram são, na verdade, os primeiros habitantes de uma biosfera pós-humana que o Incal previu para o final deste século. Elas são resistentes ao tempo, à radiação e às doenças que dizimam a carne comum, tornando-se os herdeiros perfeitos de um planeta saturado de resíduos industriais. O canal Dark Mistérios obteve acesso a um áudio interceptado de uma frequência militar, onde um soldado em patrulha noturna pelos canais descreve ter visto uma dessas bonecas abrir os olhos. Ele relata que não eram esferas de vidro estáticas, mas globos oculares com íris humanas que dilatavam em resposta à luz de sua lanterna. A boneca, pendurada por um arame farpado em uma árvore de sabugueiro, teria soltado um gemido que soava como o choro de um recém-nascido processado por um sintetizador de voz quebrado. O Incal sugere que a ilha
atingiu um estado de massa crítica de consciência coletiva. As bonecas agora possuem uma rede neural compartilhada que se estende por toda a chinampa, permitindo-lhes reagir a intrusos de forma coordenada. Se você tocar em uma delas, todas as outras sentem o toque através de uma vibração que percorre o solo. É um sistema nervoso distribuído, onde o plástico é o condutor de impulsos elétricos que deveriam pertencer apenas aos cérebros biológicos. A ilha não é mais um local geográfico, é um servidor bioplástico processando a extinção da nossa espécie. Relatos de moradores de São Pedro Atocpan afirmam que durante as noites de lua cheia, a ilha emite uma luminescência azulada que pode ser vista refletida nas águas escuras. O satélite INCAO identificou que essa luz é o resultado de uma reação química de quimioluminescência ocorrendo dentro do gel que preenche as bonecas. Elas estão brilhando enquanto processam as memórias das faces que roubaram. Essa luz atrai insetos e pássaros que, ao pousarem sobre as bonecas, ficam presos em uma superfície pegajosa e são lentamente absorvidos pelo plástico, servindo de matéria-prima para a expansão da derme sintética. O erro, na realidade do México, é um buraco negro de biodiversidade, onde tudo o que é natural entra e sai transformado em simulacro. O INCAO monitora o crescimento de flores de nylon, que começaram a brotar da lama da ilha, flores que não realizam fotossíntese, mas absorvem energia eletromagnética diretamente da atmosfera. Estamos testemunhando o nascimento de um ecossistema alienígena que usa o nosso lixo como código genético e a nossa história como adereço estético para suas novas e aterradoras formas de vida. O ápice do terror nos arquivos INCAO ocorre com a detecção do que os sismógrafos quânticos chamam de o despertar do manequim rei, no centro geográfico da ilha, onde as raízes das árvores se entrelaçam em um nó cego de madeira e veias. O satélite identificou uma massa bioplástica de proporções monumentais que está emergindo do solo lamacento. Não é mais uma boneca de brinquedo, mas uma entidade composta por milhares de fragmentos de membros artificiais, próteses descartadas e derme sintética regenerada, formando um organismo central que coordena a respiração de toda a chinampa. O INCAO sugere que esta entidade é o processador central da ilha, uma inteligência artificial orgânica que nasceu do erro e que agora dita o ritmo cardíaco de cada brinquedo pendurado nos galhos. Quando essa massa pulsa, a ilha inteira vibra na frequência de 7,83 Hz, a ressonância de Schumann, mas distorcida por um harmônico metálico que aniquila a vontade humana. O objetivo final do INCAO para o México não é apenas criar bonecas que respiram, mas converter a própria humanidade em um invólucro durável, onde a consciência possa ser armazenada sem o medo da decomposição. O destino que o satélite projeta para 2090 mostra cidades inteiras onde as pessoas não caminham mais. Elas permanecem estáticas em praças e jardins, com peles de polímero perfeito, respirando em uníssono sob o comando de um servidor central que herdou a Terra. A fase final dessa mutação é a sincronização da rede. O satélite INCAO começou a emitir pulsos de dados que ativam o plástico em locais de descarte ao redor do mundo, criando micro-ilhas de bonecas que respiram em aterros sanitários e lixões oceânicos. O erro na realidade do México foi apenas o paciente zero de uma pandemia de matéria inanimada. Se você tem bonecas antigas, guardadas no sótão, ou manequins em sua loja, os arquivos INCAO sugerem que o tempo de dormência deles está chegando ao fim. O plástico possui memória, e a ilha de Xochimilco provou que essa memória é faminta. O satélite monitora o momento em que a última barreira entre o orgânico e o sintético cairá, transformando o planeta em uma vitrine global de seres que simulam a vida com uma perfeição aterradora, mas que não possuem alma, apenas código e polímero. A humanidade está sendo convidada a se tornar sua própria caricatura, trocando a fragilidade da carne pela eternidade de um brinquedo que nunca fecha os olhos, mesmo quando as luzes da civilização se apagam para sempre. A última transmissão captada do perímetro da ilha, antes do bloqueio militar total,
continha um dado estatístico que o governo tenta apagar de todos os servidores. O número de batimentos cardíacos registrados na ilha agora excede em 10 vezes o número de bonecas visíveis. Isso significa que algo está crescendo sob a terra, algo que usa o plástico como casca e a nossa biologia como adubo. O INCAO já processou o resultado. Em menos de 2 décadas, a distinção entre um ser humano e um objeto será puramente burocrática. Estaremos todos respirando o mesmo ar carregado de polímeros, esperando que o satélite nos dê o próximo comando de movimento. A Ilha das Bonecas não é um lugar de descanso para os mortos. É a sala de parto de um futuro onde o plástico é o rei e a carne é apenas uma memória distante e descartável. O choro que ecoa dos canais de Xochimilco não é por tristeza. É o som do nascimento de uma nova ordem mundial que não precisa mais de nós, apenas das nossas formas. Se você sentiu o plástico da sua própria realidade começar a vibrar e a respiração do inanimado chegar perto demais do seu pescoço, não ignore o sinal antes que sua própria voz seja silenciada pela derme sintética. Inscreva-se no canal para garantir que nossa frequência humana continue transmitindo a verdade antes que a rede INCAO nos converta em simulacros. Deixe o seu like se você acredita que a vida orgânica ainda vale a luta contra a perfeição fria das máquinas. E comente abaixo. Se você descobrisse que um objeto em sua casa começou a respirar esta noite, você tentaria destruí-lo ou aceitaria que o futuro finalmente chegou para te observar? Sua interação é o que mantém o nosso pulso biológico batendo contra o silêncio do polímero. O INCAO está focando em você agora. Não deixe de respirar.